Eu gostaria de começar a aula de hoje a partir de um questionamento que foi feito nesse final de semana. Vocês precisavam entregar aqueles 2 exercícios para mim, né, como atividade valendo portfólio, e foram feitas várias perguntas. Eu achei muito interessante a pergunta da Stephanie. Ela nem está ainda hoje aqui, né, mas daqui a pouquinho ela deve chegar. E ela comparou 2 exercícios que eu tinha resolvido e ela destacou diferenças entre eles. Em um, eu estava usando a estrutura condicional simples, né? Quem sabe o que é? Consegue me dizer o que é estrutura condicional simples? Podem abrir os seus microfones agora e falar. Quem se lembra? Ninguém? Só um de cada vez, tá? Fala um de cada vez. Aquele que soma? Mais ou menos. Então, vamos lá. O que caracteriza uma estrutura condicional? Isso precisa estar claríssimo na cabeça de vocês, né? É quando eu encontro no meu algoritmo aquela parte começando com a palavra se. Lembram dela? Então, eu coloco se, coloco uma condição. Quando a condição é verdadeira, a gente executa então. Se a minha estrutura condicional for composta apenas por se, então e o fim se, ela é caracterizada como uma estrutura condicional simples, certo? Se a minha estrutura condicional ela é composta por se, então, se não e fim se, então ela é uma estrutura condicional composta. O questionamento que me foi feito nesse final de semana, acerca dos exercícios que precisavam ser resolvidos, era isso. Por que em um exemplo eu tinha usado estrutura condicional simples e em outro eu tinha usado estrutura condicional composta? Eu achei bem pertinente a pergunta. Eu ia até gravar um videozinho para liberar no final de semana, mas vocês estavam bem assoberbados já com o que precisava ser feito e eu também estava bastante assoberbada. Eu resolvi trazer isso para a aula de hoje. Então, nós vamos partir desse item, tá bom? Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu já carreguei. Professora? Oi. Tem como a senhora pedir para alguém montar o microfone? Tem. Pessoal, eu queria que vocês verificassem quem está com o microfone aberto. Por favor, mutem. Tá bom? Estou ouvindo um barulhinho. Deixa eu ver. Eu vou ser dedo duro. Deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto. Gustavo Henrique, fecha seu microfone. Gustavo? Ah, Gustavo. Wilson, fecha seu microfone. Tem mais? Deixa eu ver. Pablo, fecha seu microfone. Estou dedurando todo mundo que está distraído aí. Pronto. Beleza. Melhorou? Acho que sim. Muito. Sim, obrigado. Maravilha. Então, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui se a minha... Deixa eu só dar um diminuidinho aqui. Se a minha tela já está aberta. Eu estou carregando aqui o meu Visual G, mas a ideia é a partir daí hoje, tá? Então, nós vamos resgatar alguns exercícios que nós fizemos na semana passada e fazer uma comparação entre eles, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Além disso, vocês têm alguma outra dúvida que ficou na cabeça de vocês e vocês gostariam de Desculpa perguntar? interromper, professora, mas tem alguém que se recusa a mutar. Tem alguém? Então, acho que eu tenho uma opção aqui que eu consigo mutar. Deixa eu ver. Vou dar uma Essa pessoa digitadora. justamente está assistindo TV, aí fica ruim de escutar a senhora. Fica ruim, tipo, né? nem prestando atenção na aula, pessoal. Não Nem tá. sei quem entrou, hein? É, que triste. Expulsa da sala. Oi? Expulsa da sala. Não pode, né? Calma aí, daqui a pouquinho ali. Tem um lugar aqui que eu vou, que eu muto o microfone, mas sabe Deus onde é. Eu passei por ele agorinha. Aqui. Deu uma melhorada agora? Sim. Deu. Acho que deu, né? Deixa eu ver se está todo mundo mutado. Só tem o Gustavo e o Wilson aberto. Mas deu uma melhorada. Bom, daqui a pouquinho eu tento ver se eu descubro onde é que eu muto todo mundo. Eu vou voltar aqui, então. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom?
Tá bom. Conseguem ver? É a tela do Visual G que eu estou mostrando para vocês. Bom, Sim, dá pra ver. dá, né? Qualquer coisa, pessoal, se a minha voz for muito rápida e não estiver acompanhando a imagem, vocês me interrompam, tá? Bom, esse foi o exercício que nós fizemos na semana passada. E a pergunta que foi a Stephanie que me fez, mas eu sei que isso é uma dúvida recorrente, sabe? Sempre aparece. Nesse exercício, olhem só, da linha 13 até a linha 15, observem que eu usei só uma estrutura condicional simples. Estrutura condicional simples, ela é composta pela partícula C, que indica se eu executo ou não alguma coisa. A condição de avaliação, a condição sempre vai resultar verdadeiro ou falso. Em sendo verdadeiro, eu executo a parte do então. Sendo falsa, eu executaria a parte do senão se ele existisse. Como nesse caso é uma estrutura condicional simples, o senão não aparece. Então, quando essa comparação aqui for falsa, eu simplesmente pulo e vou para a linha 17. Tá certo? Eu fiz todas as estruturas condicionais aqui simples, tá vendo? Então, o meu algoritmo, ele vai sendo executado da linha 1 até a linha 29, que é a última linha, de cima para baixo, e o algoritmo faz todas as verificações. Ele verifica a linha 13, se for verdadeiro, ele mostra a magreza. Depois ele verifica a linha 17, se for verdadeiro, ele escreve normal. Depois ele verifica a linha 21, se for verdadeiro, ele mostra sobrepeso. E depois ele verifica a linha do IMC, se for verdadeiro, ele mostra obesidade. Essa é a maneira mais simples de fazer um exercício quando eu tenho múltiplas possibilidades. Apesar de ser a maneira mais simples, ela não é a mais eficiente do ponto de vista computacional. Porque imagine se fosse o caso de uma pessoa que está em estado de magreza. Se ela está em estado de magreza, eu teria que fazer apenas esta verificação. Sabendo que se trata de uma pessoa muito magra, não haveria necessidade de eu seguir fazendo essas verificações, as da linha 17, 21 e 25. Certo? Porque eu já tinha identificado que ele está magro. Bom, se ele já está magro, não faz sentido eu analisar mais nada, certo? Então, é um algoritmo que ficou relativamente simples, mas do ponto de vista computacional, ele não é muito eficiente. Eu optei por esta solução porque nós estávamos começando a trabalhar com estrutura condicional. Então, eu não queria colocar muita complexidade nele, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro exercício, que foi o exercício do bônus. Esse exercício aqui do IMC, eu mostrei o operador lógico e nós fizemos na aula passada o exercício do bônus, onde, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, algoritmo bônus. Isso, só respondo um de cada vez, mas eu tenho certeza que vocês estão vendo. O algoritmo bônus foi um exemplo que eu construí para mostrar o operador lógico OU. Neste exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas eu vou esclarecer qual era o nosso propósito. O nosso propósito era verificar se o funcionário tinha direito a um bônus de 15%. Se ele tivesse direito, eu gostaria de mostrar o valor desse bônus. Se fosse um funcionário que não teria direito ao bônus, eu gostaria de mostrar a mensagem para ele: você não receberá bônus. Então, foi uma situação onde eu tinha duas possibilidades apenas. Ou ele tem bônus, ou ele não tem bônus. Diferentemente do exercício do IMC, onde eu tinha várias possibilidades: magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade. Tá certo? Então, lá eram 4 possibilidades, aqui são 2. Sendo 2, eu acreditei que o senão não ia colocar muita complexidade no exercício. Porque quem é que tinha direito a bônus? Aquele funcionário cujo salário era inferior a 3.000, ou então aquele funcionário cuja quantidade de filhos fosse igual ou superior a 2. Se ele satisfizesse a pelo menos uma dessas condições,
ele teria direito ao bônus. Eu entraria no então, calcularia o salário, mostraria o bônus. Agora, se ele não tivesse direito a nada, eu entraria no senão, mostrando que ele não receberia bônus. Percebe por que eu optei por duas estratégias? Eu usei a estrutura condicional composta aqui, porque era uma situação onde eu tinha dois caminhos apenas. Então, um caminho eu cobri com o então e o outro caminho eu cobri com o senão. No exercício do MC, eu tinha 4 possíveis caminhos. Então, eu resolvi fazer 4 Cs independentes. Tá certo? Agora, eu vou parar de... Alguma pergunta até aí? Não. Agora eu vou parei aquela compartilhamento, porque eu quero mostrar um slide que eu elaborei para vocês hoje. E a gente vai analisar o fluxo dessas execuções, ok? Bom, Ok. deixa eu... tentar reproduzir aqui meu slide. Estou tentando apresentar. Vocês estão vendo o meu slide? Ele está meio... Sim. Tá travado. Peraí. Vou parar o compartilhamento aqui, tá? Porque minha tela travou. Só um minutinho. Tá, achei. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou compartilhar a tela certa. Eu não sou grande coisa na construção de PowerPoints, tá? Mas vamos ver se isso aqui... Deixa eu ver se... Aqui. Opa. Não sou nada. Vai ficar A senhora assim vai mesmo. disponibilizar esses slides no portal? Vou. Todo o material usado Obrigado. aqui eu ponho lá no portal, tá? Pode ficar tranquilo. Acabando a aula, eu já coloco lá. Ó, eu coloquei aqui, não vai dar para eu fazer a apresentação do slide, que é quando a gente enche a tela, tá? Porque eu fiz um desenho muito grande aqui. Mas eu queria que vocês vissem qual é o fluxo do nosso algoritmo, tá? Esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente começa bem aqui, ó. Onde estou dando destaque aqui nessa setinha. É onde a gente tem o IMC calculado e vamos seguir o fluxo para saber se se a minha pessoa está em qual estágio, né, com o peso dela. Vamos supor que tenha sido uma pessoa cujo IMC deu 17, ok? Se deu 17, eu chego aqui nessa primeira comparação aqui, ó, conseguem ver que eu estou destacando o primeiro losango, né, aqui em cima? Então, aqui eu pergunto, o IMC é menor que 18,5? Eu pedi para vocês imaginarem que se trata de uma pessoa com IMC 17. Então, quando eu executo esta comparação, ao invés de enxergar a variável IMC, eu estou enxergando o valor 17. E 17 é menor que 18,5. Então, esta afirmação é uma afirmação verdadeira. Sendo verdadeiro, o meu algoritmo segue este fluxo aqui, ó, o fluxo do verdadeiro. Aí ele mostra na tela a palavra magreza. Logo após, se vocês olharem o código que nós fizemos, ele segue adiante e ele vai para o segundo C. Nesse segundo C, ele pergunta se o IMC da pessoa é maior ou igual a 18,5 e menor ou igual a 24,95. Ainda estamos supondo uma pessoa com IMC 17. Ora, 17 não é maior ou igual a 18,5. Como essa condição era ligada por um E, tudo isso daqui se tornou falso, certo? Sendo falso, eu sigo este fluxo aqui, ó, o fluxo do falso. Muito bem. Então, lembre-se, a única mensagem que nós mostramos foi a mensagem da magreza. A gente não entrou aqui no normal, porque essa comparação deu falso. Segui o caminho do falso, venho aqui, faço mais uma comparação. Pergunto se o IMC é maior ou igual a 24,95 e se o IMC é menor ou igual a 30.
Como o meu IMC de análise agora é 17, esta comparação aqui, por estar sendo ligada por um E, resultou em falso. Se for falso, eu sigo este caminho aqui de baixo, o caminho do falso. Logo, eu não estou mostrando sobrepeso. Eu segui o caminho do falso. E ao chegar aqui, eu faço mais uma comparação. Se o IMC é maior ou igual a 30. Se for verdadeiro, eu sigo para a obesidade. Porém, o IMC de análise para mim é 17. 17 maior ou igual a 30? Não, né? É uma afirmação falsa. Portanto, eu sigo aqui o caminho do falso e chego no final do meu algoritmo. Por que eu fiz essa imagem aqui? Eu fiz essa imagem para mostrar para vocês que se a pessoa, por exemplo, se encaixava no lugar de magreza, eu fiz 1, 2, 3 comparações desnecessárias, porque eu já sabia qual era a situação dela. Então, a partir do momento que eu detectei que ela era uma pessoa muito magra e eu escrevi na tela magreza, eu já deveria ter ido direto para o fim do algoritmo. Não precisava ter perdido tempo com esses passos aqui. Ficou claro esse desperdício para vocês? Sim. Muito bem. Eu fiz uma outra imagem aqui, que é para nós analisarmos uma outra possibilidade. Deixa eu descer aqui. Agora acho que eu consigo dar um F5. Oh, meu Deus, 10-0 para o PowerPoint. Aqui, ó, eu fiz uma outra imagenzinha que está mostrando uma outra possibilidade. Se eu resolvesse o meu exercício com estrutura condicional composta. Observe que o gráfico ficou bem menor. Sim. Porém, uma execução mais otimizada significa um código mais elaborado. Daqui a pouco nós vamos trabalhar nesse código, tá certo? Então, o que acontece? O meu algoritmo começa por aqui, ó. Novamente, eu tenho o IMC da pessoa. Vamos mais uma vez pensar na pessoa que está no estado de magreza com IMC 17. Eu venho nessa primeira comparação e pergunto se o IMC é menor ou igual a 18,5. Bom, no lugar do IMC eu enxergo 17. Então, 17 é menor que 18,5. Isso aqui deu verdadeiro. Então, eu vou seguir o caminho da verdade. Ó. O que o caminho da verdade faz para mim? Faz com que eu mostre magreza na tela e depois eu sigo o caminho direto para o fim do algoritmo. Não perco tempo fazendo análises desnecessárias. Tá certo? Aí, a segunda situação, uma pessoa com peso normal. Vamos supor uma pessoa com IMC 20 agora, tá certo? Nosso algoritmo tem que funcionar para todo mundo. Nós já vimos que ele funciona para uma pessoa em estado de magreza. Agora vamos ver se ele funciona para uma pessoa em estado de peso normal. Mais uma vez, o algoritmo parte aqui, sempre do meu início. Eu tenho o IMC que agora vale 20. Faço a primeira comparação. No lugar de ver IMC, eu estou vendo o valor dele, que é 20. Afirmar que 20 é menor que 18,5 é uma afirmação verdadeira ou falsa? Falsa, né? 20 não é menor que 18,5. Se essa afirmação é falsa, eu sigo o caminho do falso. Bom, o que significa eu seguir o caminho do falso? Significa uma única coisa, por enquanto. Significa que eu sei que a pessoa não está no estado de magreza. Então, eu elimino esse caminho aqui. Estão vendo que eu estou riscando ele? Então, esse caminho aqui, eu sei que não vai acontecer. Mas, eu ainda não sei se a pessoa está no estado de peso normal. Opa! Está no estado de peso normal ou obeso ou com sobrepeso. Então, fazendo a primeira comparação, eu eliminei um caminho. Porém, eu preciso saber quais dos outros caminhos ela pode seguir, ou normal, ou sobrepeso, ou obesidade. Como é que a gente vai decidir dentre esses 3 caminhos que sobraram? Com mais uma comparação, que é justamente o que eu vou fazer aqui, tá certo? Então, aqui eu vou verificar se o IMC da pessoa é menor que 24,5. Mas observe que o meu algoritmo, ele vai adquirindo conhecimento ao longo da sua execução. Quando o meu algoritmo chega nessa situação aqui,
Vocês concordam que ele já passou por essa primeira comparação? Agora eu vou pedir que vocês abram o microfone e respondam para mim. Quando ele chega aqui, nesse segundo losango, vocês concordam comigo que ele já passou pelo primeiro? Sim. Sim. Então, maravilha. Então, se ele já passou aqui pelo primeiro e ele está aqui, ele sabe que o IMC da pessoa não era menor que 18,5. Então, quando eu venho e verifico que, além dele não ter sido menor que 18,5, se ele também for menor que 24,95, isso aqui vai dar verdadeiro, lógico, eu deduzo que o peso dele é normal. Tá certo? Então, eu já tinha feito um C. De acordo com o caminho que eu segui, ao executar o segundo, eu consegui delimitar um intervalo. Eu sei que essa pessoa está com IMC entre 18,5 e 24,95. Logo, eu vou mostrar normal e depois que eu mostrei normal, eu vou para o fim do algoritmo. Tá certo? Agora, vamos pegar um terceiro caso. Uma pessoa com IMC 27. O que vai acontecer? Parto daqui do início. Pergunto, o IMC dessa pessoa que é 27. 27 é menor que 18,5? Falso. Sendo falso, a gente já eliminou esse caminho aqui da magreza. E aí eu sigo aqui para o falso, certo? Chegando aqui, eu faço a segunda pergunta. O IMC da pessoa, que agora eu estou supondo que é 27, é menor que 24,95? Bom, 27 não é menor que 24,95, certo? Então, esta comparação aqui deu falso. Se foi falso, eu estou eliminando... Ai, peraí que eu fiz coisa errada. Se deu falso, 1000-0 para os meus efeitos especiais, tá? Se deu falso, eu estou eliminando esse caminho aqui, tudo bem? Porque eu sei que não é uma pessoa com peso normal. Bom, se não é uma pessoa com peso normal, eu estou seguindo o caminho aqui do falso. O IMC dela era 27, certo? Chegando aqui nesse ponto, vocês também vão concordar comigo que eu já passei por essa primeira comparação, já passei por essa segunda comparação, cheguei na terceira. Logo, aqui eu vou perguntar, o IMC é 27? 27 é menor ou igual a 30? Verdadeiro. Ora, se eu estou aqui nesse ponto, é porque eu sei que o IMC dessa pessoa não foi menor que 24,5, tanto é que eu tomei o caminho do falso. Se aqui deu verdadeiro, porque 27 é menor ou igual a 30, eu sei que essa pessoa está com o IMC maior ou igual a 24,95 e menor ou igual a 30. Logo, eu sigo o caminho do sobrepeso. Tudo bem? E agora um último caso. Vamos supor um IMC igual a 35. Bom, parto daqui do início. 35 é menor que 18,5? Não. Então, sigo o caminho do falso. Segunda comparação. 35 é menor que 24,95? Não. Sigo mais uma vez o caminho do falso. 35 é menor que 30? Não é. Então, o que acontece nesse momento? Se eu sei que ele não é menor que 30, eu estou eliminando o caminho do sobrepeso. Logo, a única opção que acontece é eu mostrar obesidade. Aí eu sigo o caminho da obesidade e encerro o meu algoritmo. Então, o que eu quis mostrar com esse gráfico aqui é que a gente só faz as comparações enquanto eu ainda estou buscando informações. Quando eu já tiver dados suficientes para tomar o caminho certo, eu tomo esse caminho e encerro o meu algoritmo, tá certo? Agora, vamos dar uma mexidinha lá no nosso exercício do IMC para vocês verem como é que ele ficaria usando estrutura condicional aninhada, tá certo? E estrutura condicional composta, obviamente. Tudo bem? Aproveitando, esse software que eu estou usando para fazer gravações, ele está com uma limitação de tempo de gravação, tá? Então, daqui 10 minutinhos, ele vai falar para mim que o meu tempo já encerrou. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo e vou mandar um novo link para vocês e a gente continua, tá? Porque hoje nós vamos ficar um tempinho grande aqui, esmiuçando esses algoritmos. Tá certo? Bom, vou compartilhar agora a minha tela, novamente, do
Visual G. Tá? Vocês conseguem ver aqui o meu algoritmo? Conseguem, mas não é o visual, não é o IMC, né? Deixa eu abrir aqui o meu IMC. Conseguem visualizar o algoritmo do IMC? Sim. Sim. Então, eu vou salvar como, para eu não perder esse daqui, tá? E vai ser o meu algoritmo IMC segunda versão. Sempre gosto de manter um histórico, né? Porque fica até, é bom que vocês sigam isso, porque fica bom para estudar depois, né? Tem material para estudo. Então, mudei o nome aqui do meu algoritmo. Continuo precisando saber altura e peso, tá? E agora, nós vamos fazer aquele diagrama, a gente vai colocar aqui no nosso código. Bom, o primeiro caso é esse aqui, magreza. Caso mais simples, né? Se menor que 18,5, magreza. Agora, e se não for? Tá certo? Eu vou apagar esse meu fim C daqui, depois eu vou colocá-lo em outro lugar, tá? Ó, eu pergunto, escuta, seu IMC é menor que 18,5? Se for verdadeiro, beleza, resolvi o problema. Mas e se não for? Então, aqui, ó, e se não for? Escreve o senão aí. Então, agora é uma estrutura condicional composta. Se, então, senão. Ora, se eu chegar nessa linha 15 aqui, a única coisa que eu sei sobre essa pessoa é que ela não está magra demais. Porém, ainda sobraram 3 possibilidades, normal, sobrepeso ou magreza. Se eu tenho 3 possibilidades e eu tenho que decidir por uma dentre elas, o que vai acontecer? Toda vez que eu ainda tenho que fazer decisão, eu executo mais um C. Então, este é um caso em que eu vou colocar um C dentro do senão. Certo? E lá no nosso diagrama, na nossa figura, a gente perguntava se o IMC era menor que 24,9. Então, é aquilo que eu perguntei. Se eu chegar aqui nessa linha 16, significa que eu já passei pela linha 13. E eu só cheguei na linha 16 porque na linha 13 eu obtive um falso. Então, aqui na linha 16, eu já sei que o meu IMC não é menor que 18,5. O que significa não ser menor que 18,5? Significa que ele é igual ou maior que 18,5. E se também ele for menor que 24,9, então eu sei, e aí eu vou colocar um escreva, eu sei que essa pessoa está com peso normal. Agora, e se também o IMC dela não for menor que 24? Entra um senão. Então, veja, fiz uma comparação, se der verdadeira, eu decidi a situação. Se não der, eu continuo a minha investigação. Se eu observei que é menor que 24,9, então eu sei que é normal. Se não, ainda sobraram 2 possibilidades. Ou é sobrepeso ou é obesidade. Então, para eu saber, tem 2 possibilidades. Eu preciso decidir por uma delas, mais uma estrutura condicional. E agora eu vou verificar se o IMC dela é menor ou igual a 30. Se isso acontecer, olha o caminho que eu trilhei. Eu passei pela linha 13, ela deu falso. Eu caí na linha 16, ela deu falso. Eu caí na linha 19. Se isso daqui for verdadeiro, é porque o meu IMC está entre 24,9 e 30. Então, escreva sobrepeso. Opa, deixa eu escrever direito. Sobrepeso. Agora, e se esta condição não for verdadeira? Bom, aí só sobrou uma possibilidade, que é ele estar em estado de obesidade. Se eu só tenho uma possibilidade, aí não precisa mais do C. Basta eu seguir o caminho do senão. Tá certo? Deixa eu apagar esse código aqui de baixo e vamos prosseguir. Perceberam que eu fui colocando um C dentro de outro C? Isso é o que a gente chama de estrutura condicional aninhada, tá certo? E aí, para cada C que eu abrir, eu vou colocar um fim C. Eu não abri 3 Cs? Vou colocar 3 fim Cs. Tudo bem?
Vou Professora, salvar. faltou as aspas da linha 17. Vamos lá. Obrigada. Pessoal, eu vou descompartilhar a minha tela. Vou parar a nossa gravação, porque a gente precisa abrir uma nova reunião. Eu já vou passar o link para vocês, tá bom? Lá nos grupos. Ok.